levantou e foi ter com Jesus. Jesus falando e disse: o que queres que eu te faça? O cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Amém, irmãos? Essa passagem é muito conhecida, eu estava estudando ela e a gente vê que tem muitas pregações sobre ela também. E é um fato muito interessante que conta a história de uma pessoa com um problema de saúde, com um problema físico, ele não enxergava, e que aproveitou uma das oportunidades únicas que ele teve. Jesus estava passando em Jericó, que por sinal foi a última vez que Jesus passou por esse trajeto, que dali ele já foi para Jerusalém, e se deparou com esse homem. A Bíblia diz que a multidão, aonde Jesus passava, a multidão ia junto, e algumas passagens falam que a multidão o oprimia, e aquele homem estava no caminho de Jesus. A Bíblia não fala quanto tempo que esse homem estava ali, quanto tempo ele tinha essa situação, mas a gente deduz aqui que ele já seria, muito tempo que ele estava ali, ele já seria mais de meia idade aí, não sei, mas já tinha muito tempo, tanto que ele tinha uma capa sobre si, e essa capa, na tradição, era um símbolo de que ele era liberado pelo governo para mendigar. Aí começa a primeira observação, a minha primeira observação nessa passagem, que é uma coisa que a gente pode meditar e trazer para nossas vidas. Será que a gente também não faz assim? Quando você tem um problema, seja físico, seja financeiro, você até lembra de Deus ali no começo. Ai, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Mas aí você procura o recurso do homem primeiro. Eu preciso de dinheiro para pagar a dívida, eu preciso de um plano de saúde bom, eu tenho que ir lá na pastora Dalva para ela me orientar como que eu vou procurar o SUS. Eu tenho que ter algum meio. E às vezes você deixa, até pelo desespero, o dono do milagre de lado. Espera aí um pouquinho, Jesus, que eu vou caçar um recurso. E esse homem talvez não seria diferente. Ele estava ali numa situação, não podia ver, e ele, o que ele foi correr atrás? Pela sua deficiência, talvez não poderia trabalhar também, ele correu atrás de algum recurso, e ele conseguiu esse recurso. Mas qual que foi o recurso? Mendigar, pedir, para as pessoas o que tinha no coração, talvez a sobra, para que ele suprisse talvez suas necessidades de casa, família, a gente não sabe. E às vezes a gente vai procurar esse recurso. É natural do ser humano procurar primeiro os recursos aqui da terra. Porque eu vou ter que fazer uma cirurgia, essa cirurgia custa dinheiro, e eu tenho que arrumar esse dinheiro, eu tenho que ver, eu tenho que trabalhar mais, ou eu tenho que dar um jeito, tenho que entrar num financiamento. E aí Jesus está lá de cima olhando para nós assim e fala assim: ei, estou aqui. O recurso está aqui. O recurso hoje está tão próximo de nós, e às vezes a gente deixa passar, confiando nas nossas próprias forças. Ele estava ali no caminho de Jesus, e não esperando Jesus. Ele estava ali por um acaso, mas ele não esperava. Eu creio que ele não foi para ali estrategicamente, porque imaginava que Jesus ia passar por ali. Mas eu creio que no decorrer do tempo, vai passando o tempo, a doença vai se alastrando, você vai perdendo aquela esperança de que o recurso financeiro, o recurso da terra pode te ajudar, o recurso humano pode te ajudar. Aí você começa a buscar o Senhor. Ele começa a buscar. Eu acredito que num recurso espiritual tão grande, que ele começa a ficar sensível.
ele fica tão sensível porque Jesus vem junto à multidão e a multidão espremendo Jesus e apertando. Ele sente a presença de Jesus, mais do que a multidão falando, ele sente a presença de Jesus. Agora eu quero perguntar uma coisa para os irmãos: será que nós estamos sensíveis para sentir a presença do Senhor? Como eu disse, desde o início do culto, a presença do Senhor já estava aqui. Eu entrei, as meninas estavam ensaiando aqui, as meninas e o Clodoaldo e o Manu estavam ensaiando aqui, e eu já senti a presença do Espírito Santo. Mas às vezes a gente está tão disperso, que Jesus está caminhando no nosso meio, está junto, sentado ao nosso lado, e nós não sentimos essa presença. Qual que é o seu nível de sensibilidade do Espírito Santo? Se você não está sentindo nada, você vem para um culto como esse aqui, não sente nada, não sente a presença, volta do mesmo jeito que chegou, talvez você precisa buscar mais, ou talvez até se converter verdadeiramente, porque o Jesus hoje é disponível para nós. Houve tempos que para você se achegar na presença de Deus era muito mais complicado. Hoje você entra no seu quarto, fecha a sua porta e fala com o Senhor no secreto. Você vem para a igreja, vem para o culto, chega aqui, na hora do louvor, na hora da adoração, na hora da palavra de dízimo e oferta, você tem um encontro com Jesus. E esse homem, ele sentiu a presença de Jesus, que quando ele sentiu essa presença, ele já começa desesperadamente: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Misericórdia vem do sentido da palavra miséria. Era a condição que ele estava. E às vezes a gente tem algumas dificuldades, algum problema de saúde, que a gente fica realmente no estado de miséria. A gente não sabe aonde buscar, a gente fica desesperado. Mas esse homem, quando ele sente a presença do Espírito Santo, ele grita, ele perde o controle mesmo: Senhor, eu tenho um problema, eu preciso do Senhor. Talvez a gente fique esperando o pastor chamar aqui você aqui para orar por uma enfermidade, fique esperando os obreiros fazer aquela roda e trazer todo mundo aqui para frente para orar, mas você está clamando, você está pedindo isso com Jesus, mas não é pedir no sentido de, no calor do momento, não, mas é pedir com o coração mesmo, falar com Deus, é ter conversa com o Senhor. Senhor, hoje eu estou nessa situação, mas eu sei que a sua misericórdia pode me curar. Hoje eu estou nessa situação, mas amanhã o Senhor pode me curar, o Senhor pode mudar a minha história, e eu vou usar isso para alcançar outras pessoas. Será que nós estamos tendo esse coração? Irmãos, como todos sabem, a gente passou um momento muito difícil da nossa vida em 2022, e eu vim para um culto. O culto foi abençoado, teve muitas coisas, mas eu não conseguia glorificar o Senhor, porque a minha situação naquela hora não era legal, a situação da minha família não era legal. É ruim demais, eu falo por onde eu passo. Se tem uma coisa que é ruim, é você chegar num culto e você não conseguir, você não ter força para dar glória a Deus. E às vezes a gente tem força, a gente pode fazer isso, e a gente negligencia isso. Não espere que você chegue nessa situação para você se desesperar. Clame ao Senhor na hora que você está bem, clame ao Senhor quando a vitória vem, clame quando não vem também, porque talvez você não está preparado para receber essa bênção. Clame ao Senhor, exalta o Senhor. O Senhor se alegra com isso. Quando a gente passa a ter esse temor ao Senhor, essa obediência, esse clamor, acontece tanta coisa em nossas vidas, que depois você para e olha para trás e fala: Senhor, eu não mereço isso. Eu falo isso com propriedade, porque eu vivo isso dentro da minha casa hoje, né? Tem minha família abençoada, tem minha vida abençoada, né? Tem pastores abençoados que estão cuidando de nós. Nós ficamos uns dias fora, mas sempre o pastor Cleito, né,
pastora Dal, Silvão, Vilma, essa galera toda não esquece da gente, de vez em quando, e aí, irmão? Isso é gostoso, isso é o cuidado de Deus. Ontem a gente estava falando na oração, tem hora que dá vontade de chutar o pau da barraca, mas Deus é misericordioso. Esse homem, ele não enxergava, e aí ele escuta aquela multidão, aquele barulho todo, Jesus está vindo, o filho de Davi está vindo, Jesus Cristo de Nazaré está vindo, mas ele não via. Ele não via milagre acontecendo, não via Jesus impondo a mão em ninguém, não via Jesus curando ninguém, mas ele estava atento aos sinais. E às vezes nós, vendo, hoje nós temos acesso aqui a todos os milagres de Jesus praticamente, todos não, muitos milagres de Jesus aqui na palavra, estamos vendo, podemos ler. Se a gente não conseguir ler, a gente coloca no telefone, ele conta para a gente. A gente foi no discipulado uma vez, a Ana falou isso, a moça falou que não conseguia ler, porque aí estava tudo tranquilo, que ela não... A Ana falou, não tia, o telefone fala, se a senhora põe aqui na Bíblia, a Bíblia fala para a gente. Então hoje a gente tem todo o acesso aos milagres, aos feitos de Jesus, às maravilhas que Jesus faz. E às vezes nós não cremos ainda o suficiente que Jesus é capaz. Aquele homem, ele sabia que Jesus era capaz de mudar a história dele. Ele sentiu, falou, não, é a oportunidade. Às vezes a oportunidade bate na nossa porta toda hora. A oportunidade do arrependimento, a oportunidade de crer na palavra, a oportunidade de ser fiel ao Senhor, e a gente deixa passar. Mas aí vem a oportunidade do mundo para desfazer tudo que a gente aprendeu sobre Jesus. Na primeira oferta, a gente já deixa de vir no culto, a gente já deixa de ir na casa do irmão, visitar, a gente já deixa, e isso só vai se distanciando. O Senhor fica para o segundo plano. Aí quando vem a cegueira, quando vem o problema, está nós de novo aqui na igreja, crente que nem a primeira vez. O Senhor procura pessoas fiéis, pessoas que o buscam verdadeiramente. A gente tem que ter uma constância na presença do Senhor. Não é buscar o Senhor quando a gente está com um problema, é ter constância no Senhor. Ele começou a clamar ao Senhor: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí a multidão entra. A multidão é aquele que te atrapalha. Tentaram o impedir. Se aquiete, está atrapalhando. Não sei como que as pessoas o abordavam, mas eles queriam o calar. Mas ele tinha certeza daquilo que ele precisava e quem era que estava ali que podia fazer aquilo ser concretizado. E ele continua com insistência: Senhor, eu estou aqui, eu preciso do Senhor. Às vezes nós não insistimos em seguir Jesus, não insistimos de chamar a atenção de Jesus para nós, para a nossa realidade. Jesus, ele quer essa pegada aí. E isso deveria ser natural nosso, que quem está precisando é nós. Jesus já veio e fez o que ele deveria fazer aqui, e já foi, está nos aguardando. E agora o que a gente está fazendo? Quando se chegarem ao Senhor, clame de todo o seu coração. Aquelas pessoas que repreendia para que ele se calasse, para que ele parasse de fazer bagunça ali, de atrapalhar, tenta desesperadamente calar. Quantas vezes as pessoas não tentam nos calar? Hoje o pastor estava ali e falou assim:
falando sobre as pessoas que viu a conversão da gente. Ah, mas esse cara até ontem estava aí, agora é crente. Glória a Deus por isso. As pessoas tentam nos calar, tentam nos levar nós ao velho homem, aquilo que a gente fazia antes, que hoje a gente já não faz mais. Hoje a gente usa como testemunho para salvar outras pessoas. Mas você vai ter as pessoas, aquela que vai ficar te lembrando. Mas Jesus ouviu o clamor daquele homem. Jesus ouviu uma verdadeira adoração, que isso foi uma forma de adoração. Ele estava pedindo, já adorando o Senhor, reconhecendo o senhorio do Senhor. A gente tem uma dificuldade de reconhecer esse senhorio do Senhor, e esse homem já estava ali reconhecendo. E quando ele reconheceu que ele busca o Senhor e chama a atenção de Senhor, o que é que o Senhor faz? Ele para. O Senhor para tudo para atender a sua oração. O Senhor para tudo para atender o seu pedido, o seu clamor. Em várias passagens você vai ver isso. Jesus, quando a mulher do fluxo de sangue toca nele, toca de uma maneira tão diferente que ele sente sair dele vigor. Ele para. Em meio à multidão novamente, ele para. Ele sente que uma pessoa tocou ele verdadeiramente. E aí ele para o que está fazendo. Não, eu não quero atender você, não vou atender você, eu vou atender essa pessoa que está me clamando. Quando você está clamando, Jesus está te observando. Jesus está preparando tudo aquilo que você precisa. Talvez não seja o que você quer, mas é o que você precisa. Ele parou. Jesus para tudo. E aqueles que tentaram cercar ele, tirar ele, tiveram que ir lá, buscar esse homem que estava com problema, que estava atrapalhando. Agora eles tiveram que ir lá, pegar na mão dele e falar: vamos ali que o Jesus está te chamando. É assim que Jesus faz. E Ele quer confundir as pessoas mesmo, Ele quer fazer diferente nas nossas vidas. Então Ele pega na mão daquele homem, eles pegam na mão daquele homem e tragam ele até Jesus. E Jesus, ele era um pregador muito simples, era um homem muito simples, porque quando esse homem chega na presença do Senhor, aí Jesus olha para ele, vê a condição daquele homem, e detalhe, esse homem, na hora que ele levanta para ir até Jesus, ele já joga sua capa, ele já lança aquilo no mato, que ele sabe que ele não vai precisar mais voltar naquela situação de miséria. Irmãos, quando Jesus te tocar você, joga essa capa de mendigo fora. Tenha fé, tenha certeza que o Senhor vai te colocar você na presença dEle, e você nunca mais vai poder precisar voltar naquela situação. Quando Jesus te curar, você nunca mais vai sofrer. Você vai testemunhar e você vai servir de testemunho para outras pessoas, vai falar do amor de Deus, vai falar daquilo que Deus fez para você. Tenha essa certeza, como esse cego Bartimeu, quando ele levanta, ele já joga essa capa e já sai correndo, fala assim: não, aqui eu não volto mais, porque eu estou indo falar com o dono do milagre. Eu estou indo falar com aquele que pode tudo. O Senhor, Ele está esperando você ir falar com Ele. É muito bom você receber uma oração dos pastores, uma oração dos irmãos. Estava ali na salinha ali orando, o Darcy orando para a gente ali. Que homem de Deus, gente. Que oração poderosa. É muito bom. Mas você não pode deixar isso só como tarefa dos irmãos, não. Busquem ao Senhor. O Senhor, Ele está disponível. Irmão, se você nunca experimentou orar por alguém da sua família ou para você mesmo e sentir uma cura, peça isso ao Senhor. Peça isso ao Senhor. Isso está disponível para qualquer um de nós. Basta nós buscarmos. Quando eu aprendi isso,
Minha esposa é mestre em pedir para mim orar para ela. Ora para mim, está encravado o dedão da unha, ora aqui. Acho que ela fica me testando. Ela fica testando se eu estou crente mesmo. Mas é muito bom a gente orar pela nossa família, pelos da nossa casa, ou talvez por um amigo de trabalho, para aqueles que não são crentes, aquele que não conhece o poder de Jesus, você vai lá e impõe a mão, Senhor, eu não posso nada, mas o Senhor pode. Quando você tem essa intimidade com o Senhor, quando você busca essa intimidade com o Senhor, Ele vai fazer através da sua vida, irmãos. A gente tem que parar de chegar na presença do Senhor como pedintes. A gente tem que começar a agradecer, começar a usar aquilo que Ele falou lá na palavra, que nós poderíamos coisas maiores do que Ele. Já pensou? Jesus amado, acho que eu nem aguentava. É muita pressão, né? Jesus fez maravilhas no nosso meio. Quando Ele vai embora, fala assim, vocês ainda podem coisas maiores do que eu. Isso está nas suas mãos, só você dedicar um tempinho ao Senhor, na leitura da palavra, jejum, oração, no servir. Irmãos, se você não serve em alguma coisa na igreja, procura a liderança. Tem serviço, tem muito serviço. Às vezes você vê todo mundo bonitinho aqui, rostinho bonito, bem arrumadinho, mas você não vê o que acontece para um culto desse acontecer. E quando você se dispõe do seu tempo, porque hoje o nosso tempo está sendo mais valioso do que dinheiro para nós. Você não tem tempo para nada. Você não tem tempo para orar, você não tem tempo para buscar, você não tem tempo para nada. Mas pega um telefone e fica 1 hora, só passando o dedinho para cima. E aí depois quer orar e quer que o Senhor opere milagre através da sua vida. E não vai ser assim. Jesus, Ele está disponível, mas Ele quer que você busque. Ele não precisa de você para fazer milagre, mas Ele quer que você se disponha para estar fazendo milagre. Ele quer que o mover dEle, que a presença dEle esteja aí fora, no meio das pessoas, através das nossas vidas. Estava conversando com a Dal, o Orne, esses dias, pessoal, e a gente falando, a gente fala assim, cara, agora são pastores, mas o que eles fizeram para ser pastores? Eu tive o privilégio de acompanhar uma parte aí, depois de 2018 para cá, do quanto esses 2 casais aqui, tem mais também, estou usando eles como exemplo, trabalharam. E Deus tem honrado. Deus não consagrou eles a pastores por causa de título, não, foi por causa de obra. Porque eles foram fiéis ao Senhor, e o Senhor retribuiu. A James mais a Renata são, um exemplo para nós. Quando eu me converti, a pastora Cláudia já jogou lá no casado, falei, vai meu filho, você precisa. E eu fui, mas apanhei desse pessoal, gente do céu, mas glória a Deus por isso. Talvez eles nem imaginam o tamanho do milagre que eles fizeram na minha vida, que eles proporcionaram na minha vida. Antes de eu vir me converter, teve um aniversário da Ana, e eu tinha comprado bebida à vontade, e esse pessoal chegou lá em casa, gente. A Mayra já estava vindo. Chegou o pastor Orne, pastor Adalvo, pastor Léo. Acho que o Silvão ainda não estava, não. Não foi, não. Pastor Cleito. E eu já estava daquele jeito, acelerado que nem... Mas a partir daquele momento, pelaquela ação que eles tiveram de ir lá, na casa de uma pessoa que não tinha Jesus, estava lá bebendo, começou o milagre na minha vida. E hoje eu vivo esse milagre. Hoje eu vivo coisas que foram plantadas na minha vida através de pessoas que decidiram
desfazer do seu tempo de qualidade, talvez com a sua família lá, para investir tempo na minha família. Hoje, eu estar em cima de um altar, com o microfone na mão, é um milagre. Tem pessoas que, de dentro da minha família, que duvidavam dessa conversão. Até eu acho que eu duvidava, tinha hora, né? Mas hoje Deus me deu o privilégio de estar aqui e ministrar cura, ministrar libertação, ministrar salvação, falar da bondade do Senhor, falar daquilo que Ele fez para mim e que Ele ainda vai fazer na vida de muita gente através da minha vida. Eu estou pregando aqui para pessoas que têm potencial para ir longe, para falar, não é ir longe em sentido de fama não, gente, a ministrar em pessoas, a falar do amor de Deus. Um dia, Darcy, Rita e a Eva foram lá em casa. Eu morava lá no Vera. Ô irmão, vou lá na sua casa orar. Na época eu era líder de adolescente. Vou lá na sua casa orar. A gente está orando na casa dos líderes e tal. Beleza, gente. A Eva estava fresquinha na fé. Tá bem? E esse pessoal chegou lá em casa, fez uma oração poderosa. Na simplicidade, porque a gente vai ver mais na frente que Jesus é simples. E eles fizeram uma oração. Meu pai não é cristão não, e ele estava na casa, ele morava na casa no fundo, e ele disse que depois ele ficou com medo, ficou sem graça de chegar, mas ele abriu a greta da janela e ficou lá, falando: nossa, Bruno, o pessoal estava orando na sua casa. Tirou um tempo da vida deles para investir na minha vida, para ir lá na minha casa, abençoar a minha casa. E nós, às vezes, nós temos preguiça de tirar um tempo da vida para vir aqui na igreja e receber um milagre, receber uma palavra. Jesus chega até aquele homem chega até Jesus, melhor falando. O que você quer? O que queres que eu te faça? Irmãos, tem um ditado antigo que fala que tem umas coisas que é a mesma coisa de oferecer para bode, né? Eu não enxergo, eu estou aqui nessa situação, o que eu quero? Eu quero enxergar. Primeira coisa, talvez eu poderia pedir riqueza, dinheiro, sei lá, Jesus ia fazer o que ele pedisse. E Jesus já sabia o que ele precisava. Jesus já sabe qual que é o milagre que você veio buscar aqui hoje. Jesus já sabe o porquê que você levantou lá na sua casa, talvez estava lá um sábado à tarde, descansando, tranquilo. Mas você precisa de alguma coisa e você veio aqui. Talvez não seja milagre, talvez você precisa mais da presença, precisa estar em comunhão com os irmãos. Jesus já sabe. Mas Jesus pergunta porque Ele quer ouvir da sua boca. Quando o Senhor te perguntar, fale em voz alta, clame ao Senhor. O que é que você precisa? Eu quero ser curado. Naquele momento, o que ele precisava era da visão. Talvez a visão já trazia a provisão que ele precisava. E talvez hoje, nós também estamos aqui precisando só de visão. Talvez visão espiritual. Visão daquilo que acontece em nossa volta, daquilo que Jesus faz em nossa volta. Você vê, a gente teve uns cultos aqui há alguns dias aqui. Pastor Anderson teve aqui. Como diria o pastor Oderondo, teve um ribuliço danado aqui. E eu tenho certeza que foi pessoas embora ali falando assim: eu nem sei o que esse povo está fazendo aí. Mas quem veio aqui de coração aberto, sabendo o que ele precisava, o que ele veio buscar, saiu daqui cheio. O mover do Espírito Santo nesse lugar aqui curou pessoas, talvez curou ferida da alma, talvez curou enfermidade, talvez deu uma visão para a pessoa sair de uma dívida profunda, sei lá, de uma dívida que achava que não dava certo, essa pessoa foi curada. Todas as vezes que você tiver a oportunidade de falar do Senhor, de falar da palavra do Senhor, por mais simples que seja, às vezes você fala, é bobeira, mas talvez essa bobeira é o que vai mudar a vida da Eva, talvez isso é que vai mudar a vida do Diego,
do seu Cícero. Talvez para você é bobeira, mas para as pessoas muda muita coisa, é muito valioso. Deus quer nos usar. Mais do que nos curar, Deus quer nos usar para curar pessoas, para ministrar na vida de pessoas. Nós somos chamados para povoar o céu. Nós somos chamados para povoar o céu. E às vezes, a gente estava comentando nas orações aqui, inclusive, irmãos, está tendo oração, já está quase fechando os 40 dias aí. Essa semana teve um dia que eu vi a foto, estava o pastor Silva, a pastora Vilma e a Dalva, numa igreja de 200 membros. É complicado, mas amém, né? Amém por isso. Deus conhece a necessidade e o coração de cada um. E Deus só precisa que você dê o primeiro passo. Ele para o que Ele está fazendo para te ouvir. Depois de tudo, Ele fala para Jesus: eu quero voltar a ver. Voltar a ver não, que eu nem sei se Ele um dia enxergou. Ele fala: eu quero ver. Jesus olha para ele: sua fé te curou. Irmãos, infelizmente tem muitas pessoas que correm de igreja em igreja atrás de profeta que fala bonito, que adivinha CPF e não sei mais. Mas Jesus nunca adivinhou o CPF de ninguém. Jesus olha para a pessoa e fala assim: a sua fé te curou. Sabe quem pode te curar? A sua fé. Sabe quem pode mudar a situação da sua vida? Você mesmo. Faça diferente. Se está dando errado é porque está errado. Tem que fazer diferente. Que aí você vai chegar lá na frente, Jesus vai olhar assim: olha, o que é que você está querendo? E quando você falar, Ele vai te olhar e falar assim: sua fé te curou. Simples assim. Ele olha para o camarada e fala assim: sua fé te curou. Beleza, e aí? O homem voltou a ver. Pastor Paulo, uma vez ele pregou aqui, ele chegou e falou: irmão, tem alguém, primeiro antes de começar a pregar, tem alguém aí que está passando mal, alguma coisa que vai atrapalhar o mover do culto? Ah, tem. Então, chega aqui que eu vou orar para você. Ele pegou: seja curado. Só isso. É legal o mover, é legal, mas talvez não é necessário. Para Deus te curar, para Jesus te curar, basta uma palavra, basta a sua fé. Basta a sua fé. Se você clama por essa cura e ainda ela não veio, fique tranquilo. Nada foge do controle do Senhor. Nada foge do controle do Senhor. O Senhor sabe de tudo. Como eu falei no início, Ele já sabia que a gente ia vir aqui, que a gente ia escutar a Renata abrindo o culto, que ia escutar os louvores que as meninas louvaram, e já sabia tudo que eu ia falar. O Senhor já estava aqui quando nós chegamos, e Ele continua aqui. E nesse coração de gratidão, nesse coração de temor, já começa aí, clamando dentro de você aquilo que você está precisando. Começa a chamar a atenção do Senhor. Depois, a palavra vai falar aqui que depois que ele viu, que ele enxergou, que o milagre dele chegou, ele seguiu Jesus. Diferente de muitos que quando recebe a cura, recebe o seu milagre, ele some. Deveria ser o inverso. Quanto mais eu recebo do Senhor, mais eu quero estar na presença do Senhor. Quanto mais o Senhor faz na minha vida, faz na minha família, faz na vida dos meus irmãos, eu quero estar na presença do Senhor. E muitas das vezes a gente não volta nem para agradecer aquilo que o Senhor nos fez. E esse homem, eu não sei se ele tinha família, eu não sei qual era. A Bíblia só fala que ele seguiu Jesus. Não sei se ele deixou gente para trás ou se ele juntou todo mundo e levou,
Falou, ó, esse aqui é o Filho de Deus, e Ele me curou, e Ele tem o poder para nos curar, e vamos com Ele. Eu quero participar disso. Eu quero participar do mover do Espírito Santo. Eu quero participar do toque do Senhor. Eu quero ver as maravilhas que Jesus pode fazer. Essa tem que ser a sede do nosso coração. Você quer ver, você quer sentir, ou você quer participar daquilo que Jesus tem para nós? Eu vi hoje uma mensagem do pastor Billy Graham. Eu achei muito interessante, até anotei aqui. Não faça de Jesus um remédio que você só usa quando precisa, mas sim o pão de cada dia que você precisa para sobreviver. Você vai sair de casa, se você deixar seu telefone ali, você volta para buscar. E quando você sai sem orar de casa, você para o carro na beira da rua e ora um pouquinho lá com Ele. Ô Senhor, me perdoa que eu esqueci, mas eu estou aqui, eu vou orar um pouquinho. Espírito em verdade. Se tem uma coisa que está tomando a nossa comunhão com o Espírito Santo, é o bendito do celular. E ele você não esquece. O telefone você não esquece de jeito nenhum, irmão. Que quando esquece, volta para buscar. Mas a presença do Senhor, às vezes nós deixamos de lado. Ó, ô Senhor, fica aqui só um pouquinho que eu preciso satisfazer meu ego, satisfazer minha carne. Como que você tem tratado o Espírito Santo? Como que você tem tratado Jesus? Será que quando Ele chega você sente a presença? Será que quando Ele te toca você já é tomado pelo poder dEle, já começa a clamar, a agradecer? Será que quando Ele te toca, depois você já esquece? Esquecer não esquece, que uma pessoa que é tocada verdadeiramente do Espírito Santo, ele pode até desviar, que ele vai lembrar que o Espírito Santo tocou ele e foi uma coisa sobrenatural. O toque do Espírito Santo é gostoso. O irmão Josi, uma vez no encontro com Deus, esse homem parece que ele estava pisando no algodão, e ele pisava, e depois ele passou uma semana, ele falou assim: ô Bruno, eu estou lá na loja, eu estou atendendo o pessoal, daqui a pouco dá vontade de chorar, eu vou lá para dentro do banheiro, lá para o fundo, e choro. A presença do Senhor não tem como esquecer. Quando você é tocado pelo Espírito Santo verdadeiramente, não tem como esquecer. Quando Deus faz através da sua vida, não tem como você esquecer. Se você pregar para... A gente estava falando sobre isso semana, pregar para 50 pessoas, mas dessas 50, uma seguir firme, amém. Se conseguir trazer as 50, melhor ainda, mas se não tiver, às vezes o propósito é uma pessoa. Quando a gente estava indo embora para Minas, a Ana, num desespero dentro do carro, chorando, que eu estou indo e tal. Não queria ir de jeito nenhum, que tinha as amigas, tinha o pessoal. Falei: minha filha, tem coisas que Deus pede para a gente fazer, a gente tem que fazer, e amei por isso. Aí ela falou assim: pai, eu fico triste porque nós estamos indo embora e eu não consegui converter os meus avós. Eu olhei para ela e falei: filha, tem algumas coisas que não é para nós. Às vezes o projeto lá para a vida da minha mãe, do meu pai, não é comigo. Às vezes vai arrumar um outro pessoal mais doido do que o Warren. A Dalva foi lá em casa, vai lá visitar e vai falar uma palavra para ela. Tem coisas que não é minha. O meu desejo é que eles façam diferente, é que eles vejam o meu exemplo, vejam o que Deus fez na minha vida e sinta a vontade de estar próximo. Mas se eu não conseguir convencer, a gente foi discipular a Simone mais a Eduarda. Chega lá, está o Diego fritando uma carne moída lá. Começamos a conversar devagarzinho. Com o tempo, aceitou Jesus e hoje está aí um obreiro na casa do Senhor.
Isso é graças ao Senhor Jesus operando através das nossas vidas. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas que veio aqui para a igreja, talvez nem por causa do milagre, mas pelo exemplo de alguma pessoa que está aqui dentro. E Deus quer falar com você nessa noite. Se coloque de pé, irmãos, por favor. Vamos orar.